Primeiro eu quero a satisfação e a felicidade de ter a senhora aqui na Câmara de Vereadores. Eu não quero agradecer, que é um compromisso, está na lei a convocação por parte do Poder Legislativo, a secretária está apresentada no Poder Legislativo. Mas, secretário, eu tenho algumas perguntas, se a senhora puder me responder, vamos fazendo de uma a uma, por gentileza. Quanto se arrecada hoje da TIP e quanto se paga? A COSIP está arrecadando mais ou menos 2,5 milhões, 2,700. Depende um pouco do mês e depende do mês do ano, né? Por exemplo, quanto maior o consumo de energia elétrica, maior se arrecada. Quanto menor, menos se arrecada. E quanto se paga? A gente está pagando hoje para o consórcio Queluz, acho que está em torno de 600 mil mês. E a gente tem mais a fatura de energia elétrica de toda a iluminação pública. Secretária, eu sou bem claro em falar, inclusive eu tive uma reunião no gabinete do prefeito, tivemos uma reunião com a Associação da Ponta do Papagaio, aonde eu tenho uma casa, que foi convocado por todos os moradores. Se alguém me provar que a iluminação pública que está sendo feita hoje, não falo na rua geral, onde tem a geral que coloca uma lâmpada de 100, ou 150, deve ser 150 que é colocado na geral. Na Ponte do Papagaio, na avenida principal da Ponte do Papagaio, foi colocada uma rede, uma iluminação pública de 150, que é o máximo de 150, né? Não sei, depende. Tá, não sei se a senhora vai saber, mas o máximo é de 150. Ou, deve ser a maior de 150. Mas as ruas laterais, que são quase da mesma largura da avenida, botaram as pomboquinhas que dá até nojo de ver. Não se consegue ver, secretária. Não tenho certeza que eu estou falando aqui, não tem fiscalização por parte da prefeitura para ver o que eles estão fazendo. Para mim, como vereador, que eu pago R$100 por mês da minha casa da Palhoça de Tipe, estou olhando aqui agora, dá 98, só de Tipe a minha casa, na praia pago mais 68. No meu ver, no meu entender, que até agora a minha vista ainda está 100%, a iluminação ficou pior. Digo também, secretária, aqui, em toda a Palhoça, da Impremol até o supermercado Sul do Rio, e do supermercado Sul do Rio, passando pelo viaduto do Passa 20 até a delegacia, a iluminação que tinha também era melhor. Que era aquela lâmpada de 250 vapor de sódio. Apesar que o consumo era maior, mas a iluminação era melhor. Eu quero pedir para a secretária um dia sair para ir nas ruas que não são as principais, para ver o tamanho da lâmpada que botaram, a lâmpada de 50. Pequenininha, secretária, aquilo não ilumina nada. A Associação da Ponte do Papagaio teve uma reunião com o prefeito, pediram ao prefeito para ele tomar uma posição. O prefeito ficou de trocar, mandar fazer, mandar refazer, porque aquilo ali não condiz com a realidade daquele bairro, secretária. A iluminação pública que fizeram lá é de péssima qualidade. Digo e continuo dizendo. Na rua onde eu moro aqui, no loteamento Jardim Algarabes, secretário, se quiser, eu vou lhe passar todos os áudios que eu tenho com o Luan, que é uma pessoa, ele é prestativo, trabalha nessa Queluz. Não posso reclamar dele, mas infelizmente também não depende muito dele. Só no meu loteamento, se a senhora fizer o levantamento, depois colocar a iluminação pública, deve ter queimado umas 15 ou 20 já. Lâmpada de péssima qualidade. Só na frente daquele novo prédio que foi feito agora, no loteamento onde eu resido, só foi trocado umas 3 ou 4 vezes consecutivas. Recentemente, ali onde tem o Bar da Velha, que todo mundo conhece aqui, próximo do Dedego, 2 postes queimados, ficaram 3 dias nas escuras, que não é como a senhora falou ali, que tem um sistema eletrônico que troca, que não é verdade, não está funcionando, então, secretária, porque eu tive que ligar, liguei um dia, liguei o segundo, liguei o terceiro dia para poder trocar a lâmpada, secretária. Eu liguei para ele, depois no final veio dizer para mim que tinha um cortar lá o fio da iluminação pública, mas só cortaram de um poste só, de 2 postes, o resto tudo tinha iluminação. Defeito estava na lâmpada, secretária. Eu vou lhe fazer um pedido para a senhora, secretária. Antes que as coisas possam acontecer lá no futuro, secretária.
que eu sei que eu fui prefeito, eu sei o que pode acontecer, secretária. Vamos botar uma fiscalização para fiscalizar a sacanagem que estão fazendo com o município de Palhoça. Não entra na minha cabeça como vereador que a iluminação que eles estão botando nas ruas travessais, aquela pomboquinha que estão botando aqui no iluminado, aquela velhinha, é o que está no projeto. Não é. Eu duvido. Se foi feito, está no projeto, foi feito o projeto errado. Precisamos refazer. E o povo não está contente. Se alguém disser para mim que a iluminação pública foi implantada é melhor do que antes, não é verdade. Aí disseram, iluminava os lotes. Ninguém quer iluminar lote de ninguém, quer iluminar a rua. Quer iluminar a rua. O povo está reclamando. Eu, como vereador, secretário, recebo reclamação. Pô, Pitanta, a iluminação ficou pior. Ficou pior. E o povo está pagando. Vocês imaginam, arrecadamos 2.800.000. Dá 2.800.000 e pouco foi arrecadado. Aí paga 600, tem mais, não sei quanto é que é pago da iluminação. Então deve ter muito dinheiro em caixa, né, secretário? Deve ter muito dinheiro em caixa, porque, imagina, arrecada 2.800.000, paga 600 consórcio mensal. Então, secretária, eu como vereador, continuo dizendo, secretária, precisa que a senhora, que é a secretária, que é responsável pelo setor, bota uma fiscalização, vê o que eles estão fazendo. Na Enseada do Brito, lá vou até dando ponto para a senhora, onde tem lá a boutique do peixe, eu vi ele está colocando, se você vê o tamanho da lâmpadazinha que colocaram, aquilo é uma vergonha. Então deixasse aquela que estava iluminando bem, secretária, e o povo está reclamando, me chamaram lá para ver, fui a ver a verdade. Até bati foto, vou passar para a secretária. Portanto, ficou pior. Se for para trocar, botar a lâmpada de LED, todo mundo aí, a lâmpada de LED, mas que falta uma lâmpada boa, uma lâmpada que pelo menos clareie bem, secretária. Mas não está funcionando, secretária. Peço encarecidamente que a secretária bote uma fiscalização, pega um engenheiro que entende do setor, vê o que é que está no contrato, vê o que é que estão implantando. Tenho certeza, secretária, o que eu estou falando, hein? Não está o que está no contrato. Tenho certeza. Eu peço para a senhora rever o que foi assinado. Porque o que foi assinado não é o que estão implantando na Palhoça. Eles estão diminuindo o custo e esse custo que estão fazendo vai custar caro para eles. Eu sei o que é que eu estou falando. Eu entendo o que eu estou falando. E vocês vão ver que eu tenho razão. No futuro vocês vão ver o Pitanta tem razão. O Pitanta levantou, pediu para a secretária, ver o que é que eles estão com as lâmpadas que eles estão colocando. E tem outra, é de péssima qualidade ainda. Está queimando, bota uma lâmpada no dia 2, 3, está queimando, meu Deus do céu. Essa lâmpada da China que estão botando, secretária, não está funcionando 100%. Esse sistema que a senhora falou aqui, que tem um sistema eletrônico que aperta lá e vê que a lâmpada está queimada, isso não funciona. Não está funcionando essa empresa. Essa empresa não está funcionando como deveria funcionar. Essa é a minha posição como vereador. Estou aqui, pague bem pago, para fiscalizar o executivo, os atos executivos. E o que eles implantaram após o que foi aprovado, o projeto é muito bonito. Concordo com a senhora. Quero parabenizar pelo projeto. O projeto é excelente, Palhoça foi pioneiro. Mas hoje, se algum município perguntar para o vereador Pitanta, está funcionando? Não. De péssima qualidade. Como já disse para alguns vereadores, para alguns prefeitos. Não está funcionando. Inclusive, peguei um prefeito, levei na ponta do papagaio e mostrei a iluminação que está lá. Então, secretária, eu faço um apelo mais uma vez. Cuida do que estão assinando, porque eles estão fazendo porcaria no município de Palhoça. Obrigado, secretária. Obrigada também, Pitanta. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a sua fala. Algumas, obviamente, eu quero me colocar à disposição para a gente resolver por meio de seus pedidos. Até porque eu acredito que até hoje a gente não negou o pedido de vereador aqui em relação à melhoria, a conserto, seja lá o que for, a gente sempre esteve de portas abertas para recebê-los, como for. Em relação ao ponto de passar de 24 horas e 48 horas do prazo, é isso que o senhor falou, tem total razão. O furto em Palhoça de fiação está realmente ultrapassando todos os limites. A gente tem passado por um momento crítico, onde até os nossos cabeamentos subterrâneos estão sendo roubados. E quando a gente tem um furto como esse, como foi o caso de um bairro inteiro que ficou no escuro,
A compra do material, exatamente pela escassez do material, por causa da crise que a gente vem enfrentando, muito desses materiais vêm da China de cabeamento, eles não conseguem atender no prazo, e dentro da nossa matriz de risco, se for um caso excepcional, a gente pode ultrapassar as 48 horas. Mas isso tem sido uma exceção e não uma regra. Em relação a queimar várias vezes, queimar 3 vezes, 4 vezes, como o senhor disse, ainda bem que a gente está numa PPP, né? Porque se a gente fosse fazer a gestão por conta própria, cada vez que queimasse, a gente tinha que mandar uma pessoa nossa trocar. Dessa forma, a responsabilidade é toda da empresa, o prejuízo é todo da empresa. As lâmpadas que eles compraram não são da China, são de todas fabricadas no país mesmo, né? Inclusive, eu coloquei uma foto delas ali, exatamente para mostrá-lo. E o CCO tem todas as lâmpadas lá para consultar, olhar em loco, né? A gente tem um fiscal, inclusive aqui presencialmente, que está fazendo essa fiscalização que o senhor solicitou. Obviamente, ele ainda não conseguiu chegar nos 27 mil pontos, né, Gustavo? Que a gente tem uma dificuldade logística em relação a isso, mas a gente tem medidor de luminescência, né, a gente tem o equipamento todo adequado para conseguir aferir essa iluminação. Em relação à piora da iluminação, todo o nosso projeto ele foi baseado em manter e fazer um D para o LED. A gente não diminuiu nenhuma potência. O que a gente fez? Inclusive, o tribunal questionou, porque ele queria que a gente seguisse só a norma. Como eu acho que quem frequenta Santo Amaro viu que a cidade ficou um pouco mais escura. Em Palhoça, a cidade manteve a mesma luminescência. Pode ser, talvez em alguns bairros, a impressão seja diferente por causa das interrupções. A gente tem árvores, casas, a gente tem alguns obstáculos que o LED, como ele é focado, ele não consegue se espalhar e chegar em todos os lugares. No entanto, exatamente isso que eu propus. Locais onde a gente sente que não está satisfazendo a necessidade da segurança pública da comunidade, a gente faz os projetos especiais. A gente já catou algumas vezes, isso pode ser solicitado via Câmara, pode ser um requerimento oficial, também pode ser uma ouvidoria, pode ser uma conversa, pode ser um WhatsApp, dizendo, tal rua, a gente não está satisfeito, a gente quer uma potência maior, e a gente vai acatar. O que vem acontecendo muitas vezes, a gente está retirando alguns refletores ilegais. Isso tem surtido um efeito muito negativo para a gente. Por muitos anos, e isso não é má fé, por muitos anos a própria comunidade acabava comprando refletores e ligando na energia pública e virando para o comércio, virando para a sua casa. E quando a luz passou, ela tinha no seu contrato que tinha que remover, porque significa furto de energia. O que a gente pediu? Que mantivesse esse refletor até ter projetos de melhoria do entorno, para não prejudicar. Então, a gente está mantendo o refletor, por enquanto, para não prejudicar, e a gente está com vários pequenos projetos, e aí, como você mesmo falou, o Luan é muito prestativo, é nosso engenheiro responsável, ele tem conduzido esses projetos de melhoria do entorno. Então, o local onde tem uma árvore interrompendo, onde tinha um refletor que tem que ser tirado, tudo isso a gente pode melhorar. O contrato está sendo cumprido, isso eu tenho certeza, vereador. Isso eu tenho certeza exatamente porque a gente conta com uma fiscalização independente e mais um engenheiro, e mais um eletrotécnico, e mais um setor administrativo. Se existe alguma má-fé por parte da empresa, e aí a gente pede ajuda exatamente da Câmara para isso, é que nos indique, denuncie, a gente acha que aquela lâmpada ali é de má qualidade. Todas elas são certificadas pelo Inmetro, a gente é obrigado a certificar pelo Inmetro, todas elas seguem a ANBR, mas se por um acaso ela não atende, é a nossa obrigação fazer a melhoria. E a gente nunca negou fazer essa melhoria. Às vezes ela pode demorar, ela pode ser mais custosa. Só informação, secretária. Eu referi a ponta do papagaio, a associação fez uma abaixo-assinada, entregou para o prefeito, que eu estava junto. Tá. Eles se reuniram, entregaram para o prefeito. Sim. O prefeito ficou de rever, sim, que até hoje não reviu ainda. Não, ele reviu. A posição dele. A situação da ponta do papagaio, quero esclarecer os senhores vereadores, porque aqui, todos os ruas municipais, a maioria, cada 35, 40 metros tem um poste. Lá não, é 50, 55, até 58 metros. Então, as lâmpadas que botaram agora, aquelas pequenininhas, não vai satisfazer a comunidade como era antes. Tinha uma lâmpada de 250 para pôr do sol, aí botaram uma de 50, a senhora acha que vai melhorar? Faltou o quê? Fiscalização para dizer, não. Quem reclamou foi a comunidade, secretário, não foi o vereador Pitanta. Está lá, eu gostaria que a senhora mandasse alguém lá para ver. E o prefeito ficou de rever e não viu ainda. Não, e a comunidade está me cobrando, eu moro lá.
Não, ele reviu, ele pediu para que a gente fizesse o nosso Não projeto. fizeram? Não, exatamente. A gente tem uma lista de projetos especiais. Qual que é o foco agora? Completar 100% da cidade. Porque a gente não pode deixar um bairro agora ainda sem a iluminação correta para fazer atendimentos pontuais. Então, a gente está com uma série de projetos de melhorias, que são os tais projetos especiais, são todos controlados pelo nosso fiscal, e a gente tem todo um controle diário. A gente pode dar acesso, inclusive, para a Câmara, caso queira acessar esse controle diário, para vocês verificarem onde é que está a demanda de vocês dentro desse fluxo. A nossa ideia aqui é ser 100% transparente, ouvir exatamente esse tipo de reclamação, e tudo bem, faz parte do Poder Executivo. A gente só solicita que seja sempre formalizado. Se foi via prefeito e não foi feito ainda, foi por algum motivo, porque ainda está em projeto. Mas pode entrar em contato direto com a gente está aberto a isso. Eu acho que a gente já atendeu alguns pedidos, a gente tem uma lista de pedidos atendidos, e a ideia é, a gente não reduziu a luminescência de nenhum ponto, isso eu posso garantir. A gente manteve o equivalente. Esse foi um princípio. Eu discordo da secretária, mais uma vez, secretária. Por gentileza, secretária, faça um levantamento no local, secretária. Por gentileza, secretária. Estou falando para a senhora que eu moro lá. A comunidade, não é o vereador Pitanta, não, a comunidade se reuniu e viu a situação que ficou. Então, secretária, ouve. Claro. Infelizmente, eu estou explicando, até por causa dos postes, que são muito longe do outro, ficou uma parte sem iluminação. Está precária, secretária. Sim, existem... Desculpa incomodar, secretária. Não, que isso. Existem pontos realmente onde a gente precisa do poste da Celesc. Eu acho assim, só para explicar, né? Hoje a gente tem 2 donos para o mesmo ponto. A Celesc é dona do poste e da energia. A gente só cuida do braço e da iluminação. Então, nos lugares onde tem esse distanciamento, por mais que exista um trabalho de junção da iluminação, ainda existe o zebramento. E esses pontos é que a gente pretende corrigir com os postes metálicos. Só que poste metálico tem um custo altíssimo. Então, a gente, por exemplo, nesse ponto que o vereador citou, onde tem uma distância muito grande, a gente precisa colocar um poste intermediário. Esses postes são os postes metálicos, e a gente tenta fazer ele sempre com subterrâneo, exatamente para evitar o furto dele, e aí a gente consegue fazer a iluminação completa da via. Mas já fica aqui, já que o nosso fiscal está aqui presente, Gustavo, fica anotado o pedido, dê um retorno para o nosso vereador, pelo menos até amanhã, em que situação está o status desse pedido que o prefeito fez para a gente já faz um bom tempo, cobre isso da Queluz e dê um prazo, porque a gente tem um contrato onde o descumprimento do prazo dá uma multa de imediata naquele mês. Então, vamos usar um instrumento contratual para exigir os nossos direitos e, assim, tendo razão a comunidade, provavelmente eles têm razão, a gente não está negando isso, a gente vai fazer uma melhoria dessa iluminação e vai atender aquela população. A gente Eu tá só estou querendo ver pequenininho e botar maior, de 50 botar de 150, o que tem na principal é essa. Resolve o problema, não precisa botar poste, não, secretário. Tudo bem. Obrigado.